Pessoal, para você que ligou o canal agora, nós vamos trocar de óculos aqui, fica mais fácil. Vamos tratar agora da terceira parte do nosso tema licenciamento ambiental, que está dentro do nosso estudo compartilhado sobre direito ambiental, ok? A nossa tratativa de hoje será sobre licenciamento ambiental no sentido de modificação ou extinção, tá, das licenças ambientais, que já foi tratado, muito básico, na parte 2. Vou fazer uma retrospectiva aqui, né, sobre licenciamento, tópicos importantíssimos, só para a gente reavivar, relembrar a primeira parte, tá? Nós temos que ter consciência que o âmbito do licenciamento ambiental ele é de atuação preventiva, tá? Porque de repente você vai encontrar numa prova esse âmbito de atuação fiscalizadora e tal, né, punitiva. Na verdade, o licenciamento ambiental ele é de âmbito de atuação preventiva do poder de polícia do órgão ambiental, ok? Tá? Polícia foi tratado também na parte 2, parte 1, enfim, que é um conceito do direito administrativo, ok? Sendo que esse poder de polícia, no nosso estudo do meio ambiente, ele cabe ao órgão ambiental, ok? Então é o seguinte, os instrumentos, né, mais importantes, institutos mais importantes em relação ao meio ambiente é a Lei 6.938 de 81, no seu artigo 9º, inciso 9, tá? Vou ler agora. O inciso 9 da Lei 6.938 de 81 vai tratar sobre o quê? São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. O inciso que nos interessa, que é o inciso 4, o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, tá? Por isso que a nossa tratativa vai ser sobre modificação e extinção das licenças ambientais, ok? Importante aqui também dizer que o produto do licenciamento é a licença ambiental, lógico, compreendida como o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras. Isso está na resolução do CONAMA, resolução do CONAMA 237/97, artigo 1º, inciso 2. O importante que a gente entender, o que acontece muito, é que quando é expedida a licença, né, para um empreendimento, obteve a licença, tranquilo, sem nenhum problema. Só que é detalhe, o empreendedor ele amplia, né, o seu empreendimento. A licença foi dada para aquele projeto ali. E depois ele amplia sem ter a autorização. Por quê? Porque ali é bem claro aqui. Fala sobre instalar, ampliar e operar o empreendimento. Quer dizer, nessa ampliação aí, porque não tem uma fiscalização periódica atuante, se a máquina do executivo, não tem gente, tal. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então o que acontece? A pessoa de posse daquela licença ali, ela acha que já tem a licença mesmo para operar e vai ampliando. Só que a licença é para aquele projeto inicial ali. Se você tiver que fazer uma modificação, ampliação no caso, né? Uma ampliação
uma modificação que seja no seu empreendimento, você tem que procurar novamente o órgão ambiental para expedir uma nova licença, tá? O mestre José Afonso da Silva, constitucionalista, né? Ele diz o seguinte: licenças ambientais, em geral, são atos administrativos de controle preventivo de atividades de particulares no exercício de seus direitos. Há situações em que o particular é titular de um direito relativamente à exploração ou uso de um bem ambiental de sua propriedade, mas o exercício desse direito depende do cumprimento de requisitos legalmente estabelecidos, tendo em vista a proteção ambiental, de tal sorte que fica ele condicionado à obtenção da competente licença da autoridade competente. Então é muito claro, né, a importância do licenciamento ambiental e também, lógico, dessa fiscalização, tá? As normas que disciplinam o licenciamento ambiental, aqui a mais importante, eu já mostrei aqui na parte 2, é a 140/2011, que fala sobre as competências ambientais, que eu tratei também na parte 2 também. O Decreto Federal 99.274, de 90, e a Resolução do CONAMA 237/97, disciplinadora do sistema de licenciamento ambiental, tá? O licenciamento ambiental representa uma competência do Poder Executivo, não cabendo ao Legislativo assumir as respectivas atribuições, sob pena de violação ao princípio da separação entre os poderes, tá? Aquela interdependência dos poderes, eles têm que ser harmônicos e independentes. Isso aí é um conceito de direito constitucional claríssimo, tá? Bom, o que é importante dizer sobre as licenças ambientais é que elas não são definitivas. Você pode aqui na licença de operação, né, que é no mínimo de 4 anos e no máximo de 10 anos, você pode renovar a LO, licença de operação, tá? Além de possuir prazo de validade, já fizemos estudo passado, licença prévia, licença de instalação, licença de operação, que são as espécies de licença, né? Além de possuírem prazo de validade, elas podem ser modificadas, suspensas e até mesmo extintas. Claro que você tem uma ideia de suspensão, aconteceu algo que não está legal, vamos suspender essa licença. Extintas, ou seja, cancelamento da licença, tá? Isso é muito intuitivo, muito fácil de entender, tá? E modificada porque de repente o empreendedor ampliou o seu empreendimento, né? Então ele vai ter que fazer uma nova licença. É igual o IPTU, fazendo uma analogia com o IPTU. Você tem um terreno lá, uma casa simples, 2 quartos, sala, cozinha. Pô, tranquilo, o IPTU é X. Daqui a pouco você, na parte de baixo, amplia para 3 quartos, 2 banheiros, em cima 3 quartos, 1 banheiro. Ah, meu amigo. Faz uma varanda em volta, o IPTU não vai ser mais o mesmo, né? Aí o IPTU vai ser por área construída. Se você ampliar muito a tua obra, com certeza o IPTU não vai ser mais daquela casa simples, 2 quartos, sala e cozinha, tá? Só para te fazer uma comparação aqui nesse sentido de modificação, né, da licença ambiental. Nos termos da resolução do CONAMA 237 de 97, artigo 19, diz o seguinte: o órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida quando ocorrer, inciso 1, violação ou inadequação de quaisquer condições ou normas legais. Inciso 2, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiarão a expedição da licença. Ou melhor, que subsidiaram a expedição da licença. Fica melhor. Inciso 3, superveniência de graves riscos ambientais de saúde.
Tá? Então, esses são os motivos, artigo 19 da resolução do CONAMA 237 de 1997, que poderá modificar, suspender ou cancelar a licença ambiental. Não preciso nem dizer que vai ter que baixar na internet a resolução do CONAMA 237 de 97, tá? Com isso, o fato que determina a fábrica de ter licença ambiental válida e em vigor não afasta a possibilidade de ser obrigada pelo poder público a tomar medidas para afastar a situação que esteja causando, por exemplo, graves riscos ambientais à saúde. Ou seja, quer dizer o seguinte, você tem uma fábrica aqui, mas ela tem uma licença. Só que é o seguinte, claro que isso vai depender de quê? De uma fiscalização. Com essa fiscalização, vai poder, a fiscalização de repente vai ter que fazer o seguinte, vai ter que informar, notificar que vai ter que fazer uma nova licença, porque você fez uma modificação aí, você fez um puxadinho aí da sua fábrica aí, tá? Que aumentou o número de dejetos, enfim, né? Que você quer aumentar a produção, né? Essa fiscalização, de repente, vai suspender essa fábrica, enfim, essa indústria, essa usina, enfim. E, de repente, até essa fiscalização, de repente, vai cancelar fiscalização pelo poder de polícia do órgão ambiental, diga-se de passagem, né? Nosso ambiente de estudo compartilhado é o direito ambiental. Então, o poder de polícia é, obviamente, do órgão ambiental. Então, ele vai poder, com a fiscalização, modificar, suspender ou cancelar a licença ambiental. Beleza? Renovação da licença ambiental. A renovação das licenças ambientais está prevista, preconizada na Lei Complementar 140/211. Artigo 14, parágrafo 4º, que nós vamos ler agora em loco. Eu já baixei na internet, já mostrei na parte 2. Artigo 14 da Lei Complementar 140 de 2011, tá? Então tá, vamos lá. Artigo 14. Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para a tramitação dos processos de licenciamento, tá? Parágrafo 4º que nos interessa. A renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. Renovação das licenças ambientais. Espécies de licenças ambientais: licença prévia, máximo de 5 anos, licença de instalação, máximo de 6 anos, licença de operação, mínimo de 4 anos, máximo de 10 anos. Ok? Beleza. Bom, ela deve ser requerida, essa renovação da licença, com antecedência mínima de 120 dias da expiração do seu prazo de validade. Relevante entender que, até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente, o prazo da licença fica automaticamente prorrogado. Beleza? Deixa eu botar aqui para não misturar as leis aqui. Taxa de controle e fiscalização ambiental. Em razão do exercício do poder de polícia de quem? Do órgão ambiental, cabível a exigência de taxa pela administração. Trata-se da espécie tributária prevista no artigo 145, inciso 2, da Constituição da República Federativa do Brasil, que nós vamos ler agora. 145 da Constituição da República Federativa do Brasil. Esse artigo que vai abrir o título 6 da tributação e do orçamento, capítulo 1 do Sistema Tributário Nacional. Bom, princípios gerais. Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: União, Estado, Distrito Federal e municípios, entes tributantes, tá? São aqueles os entes tributantes. Bom, inciso 1, impostos compulsórios. E o inciso 2, taxas, ou seja, taxa, uma só relação jurídica, poder público em relação ao contribuinte, tá? Essa relação jurídica é o poder público, que é o credor, e
o cidadão, o contribuinte, tá? Relação jurídica, poder público, em razão do exercício do poder de polícia, ou seja, administrativa e fiscalização, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou posto à sua disposição. Isso aí já está no artigo 77 a 80 do Código Tributário Nacional. Beleza? Beleza. Na verdade, eu estou olhando aqui o tempo para não estourar. Essa taxa, o que tem a ver, do artigo 155 da Constituição da República Federativa do Brasil, que nos importa é o inciso 2, são dois incisos, 1 e 2. O inciso 1, impostos, que eu já falei que é compulsório, obrigatório, e o inciso 2, que é a taxa, tá? Em razão do exercício do poder de polícia, que é o quê? Administração e fiscalização, tá? Pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua sua disposição. É o caso que eu também falei na parte 2. Eu saí de férias, fui fazer um mestrado, viajei, fiquei 6 meses fora e vou ter que pagar a luz. Não, você não vai ter que pagar a luz, você não consumiu. Mas a taxa de manutenção, a taxa de manutenção, a taxa de luz, a taxa de água, que é a taxa do serviço que chega à tua casa, chegou na sua casa. Você não está usando porque você está fora, mas a taxa de manutenção, a taxa de prestação daquele serviço que está sendo disponível a você, você vai ter que pagar. Tá? Que a gente chama no direito civil de obrigações property rem. Você, meu consumo é de R$1.000, estou de férias, estou de licença, estou fazendo um curso fora, 6 meses fora. É lógico que o seu consumo não vai ser de R$1.000, você vai pagar aquela taxa baseado justamente nesse artigo 145, inciso 2, que é a taxa da disposição do serviço. Está ali para você, você não está usando porque você não quer, porque está viajando, enfim, tá de férias. Mas a taxa, você não vai ter o consumo geral, mas a energia que chega ali, a água encanada que chega ali, tá ali, vai chegar ali. Então você vai ter que pagar a taxa mínima, ou a taxa de prestação de serviço que está à disposição, é o que ele fala no inciso 2, claramente aqui do artigo 155. Que no direito civil a gente chama essas taxas de obrigações property rem, tá? Não vou alugar minha casa para você, precisa pagar aluguel não. Eu quero só que você pague as taxas, que você pague as obrigações property rem. Água, luz, condomínio, se for apartamento, o condomínio fechado. Tranquilo? Então tá. Vamos lá. Onde é que eu estou? No âmbito federal, a Lei 6.938, PNMA, Política Nacional do Meio Ambiente, disciplina a taxa de controle e fiscalização ambiental. Essa taxa de controle tem uma sigla, TCFA, Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, cujo fato gerador, ou seja, cujo fato que motivou a criação dessa taxa é o exercício regular do poder de polícia conferido a quem? Ao IBAMA, porque esse poder de polícia compete a quem? A um órgão do meio ambiente, tá? Quem é esse órgão que tem o poder de polícia? O IBAMA, para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. Artigo 17-B, redação dada pela Lei 10.165 de 2000. Os recursos arrecadados com a TCFA, o que é isso? Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, terão utilização restrita em atividades de controle e fiscalização ambiental. Ou seja, vai ter aquele fundo para isso. O recurso auferido pela taxa de controle e fiscalização é para dar suporte para a atividade de controle e fiscalização ambiental. Ok? Vale destacar que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade dessa taxa de controle e fiscalização ambiental, por ser cobrada em razão do exercício do poder de polícia do órgão ambiental, que é quem? O IBAMA. Abre aspas. É pacífico na jurisprudência do STF o entendimento de que é constitucional a taxa de controle e fiscalização ambiental instituída pela Lei 10.165 de 2000. Pronto, falei. Tranquilo. Vamos tratar agora
Vamos tratar agora da avaliação de impactos ambientais. A avaliação de impactos ambientais é a sigla AIA, Avaliação de Impactos Ambientais, ok? Representa um instituto intimamente relacionado com o tema do licenciamento ambiental, ou seja, a avaliação de impactos ambientais está contida, inserida, entrelaçada com o nosso tema de licenciamento, ou no caso de licença ambiental. Tá? Trata-se de um instrumento de política nacional do meio ambiente. Aonde que está a política nacional do meio ambiente? Legislação na mão, Lei 6.938. Vamos lá no artigo 9º, tá? Artigo 9º. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, inciso 3, a avaliação de impactos ambientais. Ou seja, aqui você vai colocar a sigla aqui, ó, AIA, Avaliação de Impactos Ambientais. Beleza? A avaliação de impactos ambientais é realizada pelo instrumento de estudos ambientais relativos aos aspectos relacionados a quê? Localização, instalação, operação, ampliação e de uma atividade ou empreendimento, servindo como subsídio, aspecto material, né, para a análise da licença que foi pedida, segundo a resolução do CONAMA 237 de 97, artigo 1º, inciso 3, que é importante que vocês baixem também essa resolução do CONAMA. A bem da verdade, a avaliação de impactos ambientais, a AIA, abrange uma série de instrumentos específicos, tais como relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada, estudo prévio de impacto ambiental, EIA, estudo prévio de impacto ambiental, estudo de impacto de vizinhança, EIV. Então, a avaliação de impacto ambiental, ela abrange vários tópicos, tá? O mais importante dentre eles é o estudo prévio de impacto ambiental, EIA, tá? Que será tema de um bate-papo nosso também aqui, de um estudo compartilhado. Vamos falar agora sobre estudo prévio de impacto ambiental, EIA, que também está na avaliação de impactos ambientais. Bom, estudo prévio de impacto ambiental, que é a própria Constituição da República Federativa do Brasil prevê esse dispositivo aqui, esse instrumento. É o que se verifica no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4, que assim dispõe: incumbe ao poder público exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Ok? Da publicidade é que toda a coletividade, toda a sociedade tenha acesso a esse tipo de informação. A regulamentação do EIA, Estudo Prévio de Impacto Ambiental, encontra-se disposta na resolução do CONAMA 1/1986 e 237/97. Bom, de acordo com a resolução do CONAMA 237 de 97, artigo 3, já falei que você tem que realmente ir na internet, colocar lá CONAMA 237/1997 e baixar. Bom, de acordo com o artigo 3 dessa resolução que eu acabei de falar, a licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente, EIA/RIMA, RIMA, que eu vou falar mais para frente sobre isso, sobre a RIMA, ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação. Já falei
na parte 2 e na parte 1, salvo engano, que a audiência pública tem a ver com a comunidade local, né? Os interessados ali, que moram ali. Não tem, Brumadinho, não, vou fazer audiência pública com o pessoal de Belo Horizonte. Não, audiência pública é com os interessados. Estou dando exemplo aqui, tá? Pessoal de Mariana, audiência pública vai ser com o pessoal de BH? Não. A audiência pública é local, é com as pessoas onde está o empreendimento ali, fábrica, usina, enfim, né? Barragem. A audiência pública, quando se fala em audiência pública, é aquela pessoas que moram ali, que ali residem e que vão sofrer os impactos ambientais. Quais as principais características do estudo prévio de impacto ambiental? Estudo prévio de impacto ambiental é EIA, é Estudo Prévio de Impacto Ambiental, por mais que a sigla seja só assim, ó, a sigla é só EIA, Estudo de Impacto Ambiental, mas é Estudo Prévio de Impacto Ambiental. Trata-se de estudo realizado pelo empreendedor, aí que está o problema, ou seja, pelo proponente do projeto, previamente ao licenciamento ambiental. Importante não confundir o EIA, né, que é o Estudo Prévio de Impacto Ambiental, e a licença ambiental. Nesse sentido, pode-se afirmar que o Estudo Prévio de Impacto Ambiental, que é o EIA, não assume a natureza de ato administrativo ambiental. É lógico, porque esse estudo é feito por quem? Pelo proponente do projeto, pelo empreendedor. Aí que está o problema. Hipótese em que pode ser exigida ocorrência de significativa degradação ambiental, segundo o artigo 225, parágrafo 4 da Constituição da República Federativa do Brasil, não é qualquer degradação que impõe a elaboração do estudo prévio de impacto ambiental, mas somente a expressiva, aquela que assume grau de um risco bem grande, bem acentuado. O estudo prévio de impacto ambiental deve abarcar um conteúdo mínimo com o diagnóstico ambiental da área, objeto de intervenção, a análise dos impactos relacionados, bem como as medidas mitigadas dos impactos negativos. O estudo prévio de impacto ambiental deve ser elaborado em conjunto com o relatório de impacto ambiental, que é o RIMA, Relatório de Impacto Ambiental, que constitui um documento contendo o resumo e as conclusões do estudo prévio de impacto ambiental. O relatório de impacto ambiental deve ser apresentado de forma clara e objetiva, contundente, de modo a se apresentar como adequada à sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, de modo que se possam entender as vantagens e desvantagens desse empreendimento, desse projeto, os prós e os contras, pontos positivos e os pontos negativos, bem como todas as consequências ambientais de sua implementação. Ou seja, aqui fica claro que a imparcialidade é o que vai nortear aqui o relatório de impacto ambiental. Se ele for viciado, ou seja, se for a corrupção, aí já não vai ser o que? Um relatório, vai ser um relatório totalmente viciado. Né? Então aqui, se você vai falar os prós e os contras, né, o que é positivo e o que é negativo para o meio ambiente, você tem que sempre, né, primar pela boa fé e pela honestidade, clareza, lisura, lealdade, enfim. Tudo que preconiza o estudo do direito ambiental e do caráter pessoal de cada um, do profissionalismo de cada um. Tá? Os custos para a elaboração do estudo prévio de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental são do empreendedor, que deve contratar uma equipe multidisciplinar para elaborar o documento. O órgão ambiental, com atribuição para proceder ao licenciamento, não está vinculado às conclusões do estudo prévio de impacto ambiental e nem do relatório de impacto ambiental. Olha só. Isso aqui é importante. O órgão ambiental com atribuições para proceder ao licenciamento não está vinculado às conclusões do EIA e do RIMA. Não está vinculado ao estudo prévio do impacto ambiental e nem do relatório de impacto ambiental. Mas vai ter um suporte. Vai dar um suporte técnico. Né? É a mesma coisa o juiz de direito
ele não sabe tudo, ele vai precisar de peritos, mas ele não vai estar vinculado ao laudo pericial. Só que detalhe, tudo bem, ele tem uma independência. O laudo pericial vai dar um suporte para o juiz, né? Perito na área, expert. Só que é o seguinte, o juiz na sua sentença, ele tem que fundamentar. Ele pode até não considerar aqueles laudos lá, né? Até porque ele tem que fundamentar para poder a defesa, na sua contradição, rebater. É a mesma coisa aqui. Não está vinculado às conclusões do EIA e o RIMA, mas são estudos técnicos, né? Tudo bem que o estudo, que eu falei até com problema, estudo prévio do impacto ambiental, é realizado pelo empreendedor, né? Mas aí você também tem o estudo de impacto ambiental que deve ser elaborado conjuntamente com o relatório de impacto ambiental, que vai dizer o lado positivo e negativo em relação ao meio ambiente. Quer dizer, o órgão ambiental, ele vai se basear, ele vai ter uma noção técnica ali, tá? Estudo de impacto ambiental, EIA. Na verdade, é estudo prévio de impacto ambiental. Quais são as hipóteses? Significativa degradação ambiental, não é qualquer estudo que vai ser feito. Custo de elaboração, quem financia, quem paga esse custo é o empreendedor. Órgão ambiental não está vinculado às conclusões do estudo prévio de impacto ambiental. Vale apontar aqui a decisão do STF que apreciou a constitucionalidade de norma estadual que dispensava a elaboração do estudo prévio de impacto ambiental no caso de áreas de florestamento ou reflorestamento para fins empresariais. De acordo com o STF, trata-se de exceção que viola o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4, da Constituição da República Federativa do Brasil, tá? E foi importante que ele diz o seguinte: o parágrafo 3º do artigo 182 da Constituição do Estado de Santa Catarina cria uma exceção à aplicação do inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 225 da Carta Federal, que prevê a exigência, na forma da lei, de prévio estudo de impacto ambiental para as atividades que sejam potencialmente causadoras de degradação do meio ambiente. Como ressaltei quando da apreciação da medida cautelar, a atividade de florestamento ou reflorestamento, ao contrário do que poderia supor, não pode deixar de ser tida como eventualmente lesiva ao meio ambiente, quando, por exemplo, implique substituir determinada espécie de flora nativa, com as suas próprias especificidades, por outra, muitas vezes sem nenhuma identidade com o ecossistema local e escolhidas apenas em função de sua utilidade econômica, com ruptura, portanto, do equilíbrio e da diversidade da flora local. Dessa forma, ao excepcionar a exigência de prévio estudo de impacto ambiental nos casos da florestamento, o parágrafo 3º do artigo 182 da Constituição catarinense viola o previsto na Constituição Federal, que determina a realização de tal estudo para a instalação de qualquer atividade potencialmente causadora de degradação ao meio ambiente. Ok? Com isso a gente vê a importância do cumprimento da nossa Constituição, da nossa Carta Política. Observe-se que o STF fez referência na segunda parte da decisão, transcrita acima, à compostura da competência legislativa em matéria ambiental, que, como já visto no capítulo 4, é de caráter concorrente. Ou seja, é certo que, pela lógica sistemática da distribuição de competência legislativa, apenas a lei federal seria apta a excluir hipóteses à incidência do aludido preceito geral, já que se trata de matéria nitidamente inserida no campo de abrangência das normas gerais sobre conservação da natureza e proteção do meio ambiente e não de normas complementares, que são da atribuição constitucional dos Estados-membros, segundo o artigo 24, inciso 6 da Constituição da República Federativa do Brasil. Não é de ser invocada igualmente a competência legislativa plena dos Estados-membros. Aí já é o artigo 24, parágrafo 3º da Constituição da República Federativa do Brasil, quando menos porque não se compreende qual seja a peculiaridade local que se estaria atendendo com a edição de uma regra constitucional com tal conteúdo normativo. Beleza? Então aqui eu fecho
E no nosso próximo encontro vamos falar sobre audiências públicas. Ok? Um abraço, te espero aí na parte 4.